Agora um tema polêmico. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que liberou aquelas mensagens hackeadas de integrantes da Lava Jato à defesa do ex-presidente Lula. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Franklin Gomes, que é advogado criminalista, para entender por que esse julgamento ganha tanta importância. O Herói está aqui com a gente. Franklin, obrigado pela participação. Muitos jornais analisavam que essa seria uma prévia de um futuro julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do Moro, no caso das condenações do ex-presidente Lula. Por que muita gente interpretou dessa maneira? Você também interpreta assim? Não, na verdade, boa noite a todos os ouvintes. O que nós tivemos hoje no STF foi tão e somente uma decisão que diz respeito à possibilidade da defesa do então ex-presidente Lula ter acesso ao material que foi produzido em uma outra investigação. Essa decisão, ela não avança para dizer se esse material que está sendo produzido, que foi coletado em uma outra investigação que não investiga o ex-presidente Lula e todas as pessoas que foram acusadas e condenadas na Lava Jato, poderiam ou não utilizar esse material. É o primeiro passo. Posso ou não acessar esse material. E isso é importante que se diga, que não atinge exclusivamente ao ex-presidente Lula e as pessoas que foram investigadas, condenadas e processadas na Lava Jato. Mas toda e qualquer pessoa que eventualmente tenha sido acusada, processada ou condenada e que eventualmente tenha uma outra investigação que possa fornecer elementos que digam respeito ao caso. Franklin, para explicar, sou também leigo no assunto, vai ficar mais claro para mim. Quer dizer que a decisão hoje, ela não fala do mérito dos dois processos que estão sendo arrolados, ou seja, a condenação do Lula pelo triplex do Guarujá e o sítio Atibaia, mas é uma questão de ordem fundamentalmente processual, é isso? Perfeitamente. Ela não atinge o mérito dessa discussão. Vamos dizer assim, traduzido de uma forma mais leiga. Vamos dizer que é o primeiro passo. Então, a defesa do Lula, evidentemente, vai querer usar o conteúdo dessas mensagens, tudo que está sendo produzido, mas ela deu o primeiro passo. Preciso acessar. Então, o STF não disse, olha, vocês podem utilizar esse conteúdo. Não, não foi isso que o STF disse. O STF disse, vocês podem acessar. Agora, a utilização ou não e os reflexos de uma eventual possibilidade de utilização, isso vai ser discutido, sem dúvidas, mais na frente, e já tem lá, provavelmente, é o próprio ministro Edson Fachin que é o relator desses casos. Franklin, esse próximo passo para a gente já adiantar e tentar explicar para as pessoas de casa é justamente a legalidade. Porque a gente, que é leigo, escutou já muito que prova ilegal não pode ser considerada. É isso que eles vão definir, então, se essa é uma prova ilegal ou não, porque é bom lembrar, essas conversas foram acessadas via um hacker, né? Exatamente, essas provas. O que a gente tem, a discussão que vai se travar no STF no futuro é justamente essa. O que eu posso fazer com provas ilícitas? Eu posso ou não utilizar provas ilícitas, em que momento e para quê? É muito claro pela legislação brasileira, pela Constituição, que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser condenado com base em provas ilícitas. Isso está muito claro. Agora, a questão que se coloca é um pouco diferente. Eu posso utilizar provas ilícitas na defesa se, eventualmente, a única forma de provar a inocência é acessando, é utilizando uma prova ilícita? É isso que o STF vai decidir muito em breve. Franklin, ontem também nós divulgamos o fato de que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, indicou Haddad novamente para ser o candidato a concorrer à presidência da República pelo PT e seus aliados na eleição daqui 2 anos. De certa forma, isso está me dizendo o seguinte, que esses processos vão demorar tanto que provavelmente o presidente Lula lá em 2022 ainda não teria uma decisão sobre ele. Eles demoram, a tendência é demorar,
se resolver rápido, porque se resolver rapidamente, ele poderá ser candidato. Se não resolver rapidamente, ele não poderá ser candidato, porque foi condenado e já, inclusive, em segunda instância. É por aí ou não? É por aí, sem sombra de dúvidas. Apesar de ser um tema muito importante, que vai ter um impacto não apenas no caso do ex-presidente Lula, mas de todas as outras pessoas que estão na mesma situação, é muito difícil que a gente tenha uma decisão definitiva com relação a isso antes das eleições. Franklin, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação. E é bom lembrar para o pessoal de casa, a gente está falando muito do Lula, mas uma eventual suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, isso pode afetar a vida de muito deputado que também é réu condenado pela Lava Jato. Então é bom abrir o olho para esse caso e, claro, aqui na Record News a gente vai trazer todas as informações relativas a isso.